Bem-vindas e bem-vindos a Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Eu sou a Karen, fundadora de Coding Potential, e você é o host o dia de hoje. Lembrando que esta é uma produção da Fluency Pies, um ciclo completo para você falar inglês de verdade, e da The Coding Potentials, um rol de soluções de NRH. Esse é o nosso segundo episódio da segunda temporada e tem um nome muito claro, pessoal. Como todo que a gente faz aqui sem enrolação. Echar fora do script, tá? Conversas com líderes que estão fazendo diferente na indústria, no terceiro setor e também na gestão emocional dos coletivos. Antes de começar, eu quero aproveitar para que vocês sigam a gente, de uma moral lá no Spotify, LinkedIn, Instagram, porque esta temporada vai mexer com muitas pessoas por aí, tá? Mas quem é a nossa convidada? Hoje a gente traz uma convidada que viveu e vive, eu falaria, o melhor dos dois mundos. O das grandes corporações e das ações sociais, tá? Ela passou por empresas como a Alcoa, Votorantim, trabalhou em inteligência de mercado, estratégia, sustentabilidade e muito mais. E hoje ela está à frente do Instituto Escolas Criativas, uma organização que atua com educação pública, aprendizagem criativa e impacto social. A Gabi, de alguma forma, a gente já tem uma história, né, Gabi? Tá? Se conheceu lá atrás. Mas, mais do que eu seguir falando sobre ela, que melhor ela para falar? Conta um pouco da tua história, da tua trajetória e o que te levou a chegar onde tu chegaste agora, Gabi. Obrigada, Karen. Prazer estar aqui falando com você. É prazer meu. Obrigada pelo convite. Eu sou engenheira química de formação. Hoje trabalho com educação. Então, teve um caminho aí até fazer essa virada, né? Os 10 primeiros anos da minha carreira, eu atuei na indústria, né? Que foi onde a gente se conheceu. Sim. E trabalhei ali com gestão de projetos, inteligência, planejamento estratégico. E foi uma baita escola, né, eu acho que foi um período bastante importante, assim, da minha carreira, que eu aprendi muitas das habilidades que eu uso hoje no terceiro setor. Mas, durante a pandemia, acho que como muita gente, também passei por um momento de reflexão muito profundo e precisei olhar para dentro e ver o que eu realmente gostaria de fazer, e eu achei que estava no momento de uma mudança, assim, na minha carreira, buscar talvez outra coisa que me estimulasse profissionalmente. E aí comecei a resgatar algumas paixões antigas que eu tinha. E eu sempre gostei muito de educação. Eu sou fruto da escola pública, tive bolsa para faculdade, bolsa para fazer intercâmbio, então eu vivi muito o que o poder da educação, em especial a educação pública, podem trazer. Então eu tive muita oportunidade, acho que de, conhecer novos horizontes, de expandir mesmo minha ambição, ver que eu podia muito através da educação. Então, minha mãe é professora, tenho um carinho enorme, assim, pela educação. Então acho que isso, sempre esteve presente, mas eu não tinha encarado ainda como um caminho profissional. E aí depois de 10 anos trabalhando no mundo corporativo, acho que esse propósito falou mais alto, assim, eu tive essa vontade de, acho que de retribuir de alguma forma, de trabalhar para fortalecer a educação pública. E foi uma mudança muito rápida, na verdade. A partir do momento que eu acho que eu decidi internamente que eu queria fazer essa mudança, comecei a buscar pessoas, ter conversas para me inspirar mesmo, que me colocaram nesse caminho, e que foram aparecendo oportunidades, enfim, comecei também buscar formações, me envolvi um pouco com a pedagogia Waldorf, que é uma linha que eu gosto bastante, então fui fazer pós-graduação aí. E nessa de conhecer pessoas, acabei encontrando aí uma oportunidade de fazer uma transição de carreira que eu pudesse trazer um pouco dessas habilidades, né, do mundo corporativo para liderar um projeto que estava começando, e eu me apaixonei por esse projeto, aliás, sou apaixonada até hoje. A gente fundou uma organização baseada nessa Literalmente. experiência que a Eu gente adoro teve. quando tu colocas e falas para mim, empreendedora social.
Ah, é uma Adorei, adorei palavra esse termo. bonita, né? Poderosa, eu achei ela poderosa, poderosa. É, a palavra bonita às vezes esconde os perrengues, né, Verdade. mas é isso. E aí uma coisa foi levando a outra e eu nunca mais saí da educação e tenho certeza que não vou sair. Então acho que Muito aqui eu bom. descobri não só a minha paixão, mas pessoas apaixonadas pelo que fazem. E aí a gente tem construído bastante coisa legal aí junto e ou agora esse ano fundando o Instituto Escolas Criativas e muito feliz em continuar esse trabalho aí. Legal. Vocês já são quantos lá nas escolas criativas? Nós somos em 15, assim, da equipe principal, mas que a gente trabalha muito através da capacidade e da equipe técnica das secretarias de educação. Então, se eu for colocar de fato a galera que trabalha para isso acontecer, é um time muito grande, assim. Com Mas certeza. no instituto nós somos 15 hoje. Mas hoje em dia você chega a quantas pessoas, Gabi? A Quantas, gente quantas instituições vocês chegam? De alguma forma, quantos alunos vocês conseguem chegar em termos de impacto, assim? a gente já conseguiu impactar mais de 1 milhão de alunos nas mais de 2.500 escolas que a gente trabalha em Olha, todo o Brasil. Foi uma marca, assim, que a gente comemorou muito, um número muito expressivo, né. E a gente pretende chegar a mais de 2 milhões de alunos até 2028. Então estamos expandindo bastante aí a atuação, legal. organizando para conseguir chegar em mais alunos que tem um trabalho ainda pela frente. Para quem ainda não conhece escolas criativas, ele é um super cliente nosso, mas mais do que isso, eu acho que ele é um super parceiro. Temos atuado juntos durante esse momento de transição de passar a ser instituto, tá? Especialmente em temas de gestão de pessoas, processo, estrutura organizacional, que são justamente áreas onde temos maior expertise, né? E foi isso, e foi por isso, por essa experiência que a gente tive com ele, que eu quis trazer muito ela, porque talvez o que é gerir pessoas no terceiro setor seria uma coisa que algumas vezes a gente não fala muito, né? E para mim é quase um acto de resistência, tá? Uhum. Você não tem verba que sobra, tá? Mas ainda assim você precisa construir uma estrutura robusta como gestor dessa organização para conseguir realmente gerir, tá? Gerir algo que é muito mais profundo, que é propósito, e mais uma missão tão nobre como o das escolas criativas, tá? Então, só que a gente sabe, pessoal, propósitos assim não sustenta time, tá? A Gabi estava me falando nos bastidores disso, que propósitos assim não sustenta, tá? Então, como a gente cria com times com autonomia, engajamento, consistência dentro de um ambiente onde os mesmos desafios sociais são profundos, né? Desafios sociais profundos, recursos escassos também. Então, para mim, gerir gestão de pessoas dentro do terceiro setor é realmente um desafio, e a ideia é que hoje a gente consiga explorar junto com a Gavi quais são os bastidores disso, tá? Como a gente faz para formar lideranças reais, cultivar segurança psicológica para que as mesmas pessoas que entregam dentro desse processo consigam encarar o impacto social que eles fazem, sem cair, obviamente, em esse tema de ativismo vazio ou uma gestão amadora só porque são do terceiro setor, tá? Então, Gavi, eu vou, como tradicional no nosso podcast, eu vou começar com nossas perguntas, tá? E no início do papo, tu nos comentaste um pouco sobre, de alguma forma, qual foi esse processo, como chegaste ao terceiro setor, tá? Mas fala para mim o que dessa abordagem que você aprendeu dentro desse mundo corporativo te serviu no terceiro setor. O que tu encontraste que tu fala, opa, talvez aqui eu precise realmente aplicar um pouco disso e fazer essa mistura. Legal. Muita coisa, na verdade. Quando eu fiz essa transição de carreira, eu acho que eu tive um medo muito grande, uma sensação que eu estava recomeçando, talvez do zero, né? Nossa, eu vou para um business novo, vou para o terceiro setor, vou talvez abandonar, né, essa primeira década de trabalho que eu tive no mundo corporativo.
Na verdade, a sensação que eu tenho no dia a dia hoje é muito mais de continuidade, porque esse tipo de habilidade Legal. de gestão de pessoas, de projetos, que acho que foi o que eu desenvolvi nessa primeira década, é na verdade um ponto crucial e que talvez até tenha um pouco de falta no terceiro setor, desse tipo de habilidade, né. A gente tem muitas pessoas apaixonadas, com ideias fantásticas, assim, só que a gente precisa escalar isso, né, principalmente quando a gente fala de educação pública. A gente precisa de soluções que sejam escaláveis, sejam sustentáveis, que você consiga comprovar impacto. Então eu acho que para fazer esse tipo de coisa, a as habilidades ali, a experiência que eu tive no mundo corporativo, né, eh, ajudaram muito a vir com essa visão de vamos trazer a paixão, vamos trazer a inovação, mas a gente precisa também olhar para resultado, a gente precisa trazer processos de gestão de pessoas. E isso nem sempre é verdade em organizações pequenas e muito menos no terceiro setor também, onde tem uma carência muito grande de desenvolvimento institucional. Hoje os recursos que a gente tem no terceiro setor, eles são para implementar projetos. São raros os financiadores que têm a visão de investir no desenvolvimento da organização, da liderança, da equipe. Então, ainda é um gargalo, assim, e tem bastante necessidade, acho que por pessoas que venham com essa visão e com essa bagagem. Então eu senti que foi uma transição, talvez mais natural, assim, do que eu imaginava em termos de trazer um pouco tudo isso aí que eu vivia no mundo corporativo. Eu acho que vocês fazem muito bem isso que você mencionou, que tem instituições ou institutos que não trabalham, não olham para dentro. Eu acho que vocês trabalham, até porque conheço os bastidores, acho que vocês trabalham muito bem o que é trabalhar para dentro, assim. Desde investimentos, a gestão do dia a dia das pessoas, a cultura que vocês imprimem no dia a dia. Eu acho que vocês fazem muito bem isso, viu? Não sei se você tinha percebido, Uhum. vocês fazem muito bem isso. Tá? Ah, obrigada. É um grupo de pessoas muito especial, né, e acho que a gente quando a gente consegue unir propósito com um pouco de processo, né, de robustez, acho que essa união das 2 coisas, acho que é o Com segredo. certeza. E agora eu vou perguntar da via contrária. O que você teve que desaprender? As duas, de alguma forma, passamos por essa ideia de construção de carreira em mundo corporativo. E, obviamente, uma coisa é você ir a empreender, no meu caso, e outra coisa é ser empreendedor social, como no teu caso. O que você teve que desaprender? Algumas coisas também. E não foi só uma mudança, eu acho, de setor, né, ou eu trabalhava no mundo corporativo, eu fui para o terceiro setor, eu trabalhava em empresas com milhares de funcionários. Quando a gente começou Escolas Criativas 5 anos atrás, a gente tinha uma equipe de menos de 10 pessoas. Então essa diferença também de tamanho, de estrutura, eu acho que, muitas coisas mudaram em termos da agilidade que a gente precisa de fazer as coisas acontecerem. Cada um é dono de um pacote que se você não fizer, ninguém mais vai fazer. Isso não é verdade numa empresa grande, né, você sempre tem processos, as pessoas elas são mais substituíveis, né, você tem os processos mais estabelecidos. Então quando eu fiz essa mudança, tudo depende mais pessoalmente de cada um. E e aí eu acho que eu tive que, abstrair bastante de algumas amarras de que as coisas precisavam funcionar num certo modelo. Então a gestão de projetos, ela vai começar nessa etapa e vai para essa etapa, aquele modelo mais estruturadinho, assim, que a gente vive, porque eu vivia um batidão de implementar 10, 15 projetos, sempre mudando de tema. E além de trabalhar no terceiro setor, a gente no Escolas Criativas é um ambiente de muita inovação. A gente trabalha com uma abordagem pedagógica muito inovadora, que Bem estimula diferente mão na massa. bem diferente da que foi ensinada. É bem diferente do ensino tradicional, né, o ensino por projetos, de estimular a criatividade. Então, mesmo dentro do terceiro setor, o que a gente faz é muito inovador. E a inovação, ela demanda você abstrair, às vezes, um pouco do processo que você imaginou que seria, ou de querer fazer as coisas da forma mais rápida e eficiente possível. Às vezes demanda você dar passo para trás, começar de novo. Então, acho que achar esse ponto entre a gente precisa ter organização, mas a gente precisa ter flexibilidade e estar aberto a construir em cima do que vai vir.
não necessariamente do que você imaginou ali de premissa no começo. Acho que essa foi a parte mais difícil para mim, né, como engenheira, um pouco mais, né, Verdade. sempre tinha ali meus Verdade, métodos, engenheiro, enfim, então fantástico. eu acho que eu tive que abrir bastante mão, assim, disso, Legal. é E muito bom. e o que o mundo corporativo precisa aprender do terceiro setor? O que, Gabi? Ah, eu acho que, assim, o que mais grita no dia a dia é a sensação de propósito, e que é muito difícil de reproduzir, né, no ambiente corporativo, porque eu tô num ambiente de pessoas que amam o que fazem, que amam a educação e têm como meta de vida, né, melhorar a educação pública, trazer impacto para os alunos. Então eu acho que a gente tem esse benefício, mas como você falou, ninguém vive só de propósito, nenhuma organização, nenhuma, Todo mundo pessoa tem tem conta só no final isso, do né, mês. como motivador. Eh, mas eu acho que o terceiro setor, ele tem a possibilidade de ser mais flexível, porque ele existe para corrigir problemas. Geralmente são organizações, pequenas, que estão em constante transformação e que conseguem resolver problemas que, muitas vezes precisam de agilidade, precisam, ter um entendimento de contexto muito grande, você precisa de pessoas que entendam daquele território, daquela cidade. Então eu acho que essa customização, essa agilidade de você estar em contato ali com os problemas sociais mesmo que estão acontecendo no dia a dia, é uma coisa que a gente vai perdendo em grandes organizações que já tem um modo de fazer, já tem muitas vezes um produto estabelecido. Então eu acho que, trazer um pouquinho dessa inovação, desse propósito, dessa flexibilidade em como fazer as coisas, é uma coisa muito legal, assim, que eu aprendi do terceiro setor e talvez traria aí, se voltasse a ter uma vida mais corporativa, traria um pouco disso Mas eu acho comigo. que já não volta não, É. já tem muito propósito aí no meio, viu. Mais de 1 milhão de pessoas impactadas e mais de 2 até 2028, acho que um propósito bem nobre, viu. Acho que não volta não, viu. Deixa eu te falar. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa hoje, Não, com realmente. certeza, com certeza. Gabi, tem uma questão que o pessoal fala muito que se chama senso de dono. A gente já teve convidados, falando que senso de dono, gerava muita mais equipes mais criativos, que com senso de dono a gente conseguia engajar e, por consequência, reter as pessoas. Você acha que escassez, cria senso de dono nas equipes? Eu acho que ela pode criar sim, e isso a gente vê no próprio mercado, né, quando a Uhum. gente passa por uma crise, a gente tem que reinventar soluções, formas mais eficientes de fazer, então eu acho que a escassez, muitas vezes, ela faz com que a gente tenha que ter um outro olhar para aquele problema, com menos recurso e inventar outras soluções. Mas eu acho que também isso precisa ser cíclico, porque viver só na escassez, né, ou a gente não conseguir ter recursos, por exemplo, para destinar para desenvolver a equipe, para, né, o que a gente precisa fazer, eh, acho que ela também vai minando um pouco a vontade. Então, eu tenho uma equipe hoje super criativa que já inventou milhões de soluções para contextos diferentes que a gente viveu de organização, com mais, com menos recurso. Mas acho que em algum momento a gente precisa sair, né, desse lugar de escassez. Beleza, então conseguimos aqui criar uma solução melhor. E agora? Vamos então atrás de recurso, atrás de, né, outros insumos aí para conseguir sair desse ciclo. Mas esses altos e baixos que a gente viveu, né, momentos de mais escassez, eu acho que deram uma casca, assim, no trabalho de ver que você, consegue fazer com diferentes contextos. Isso a gente vê muito nas escolas que a gente trabalha também. A gente trabalha com secretarias de educação de realidades muito diferentes. Realidades com infraestrutura tecnológica, sem, muitas vezes até escolas sem acesso à internet, escolas que têm possibilidade muitas vezes de ter recursos e materiais diferentes para fazer atividades diferentes e outras que não têm. Eh, e o que a gente vê é que sempre é possível fazer melhor. Independente do contexto ali que a gente está trabalhando, a gente vê redes que têm soluções fantásticas
de conseguir adotar a aprendizagem criativa, abordagens mão na massa como a nossa, mesmo em contextos de escassez, mas quando a gente tem a possibilidade de ter o recurso, ter o investimento, a gente consegue multiplicar esse impacto, né. Com Então, certeza. eu acho que a resposta é sim, mas também eu tenho um pouco de cuidado em glamorizar um pouco a falta de recurso, porque às vezes ela é simplesmente tão grande que é impeditivo, né. Eu acho que foi o que você comentou. Quando a equipe vive só com mindset de escassez, talvez a gente termine minando. Eu acho que o equilíbrio é todo na vida, né? Isso. Você comentou que tua equipe tem criado vários projetos e várias soluções criativas. Conta para nós uma ideia, alguma delas, só para a gente tentar entender o que é um projeto criativo dentro do terceiro setor. Eu acho que quando a gente começou, a gente tinha algumas hipóteses, né, de como fazer um programa de educação numa rede pública. E com o passar do tempo, a gente tem um processo que a gente chama de adaptive learning. Você vai coletando o feedback e no design mesmo do programa, essas informações, esses dados e feedbacks que a gente vai coletando vão fazendo com que a gente mude a nossa estrutura de trabalho. Então, nossa estrutura de equipe, como que a gente organiza o projeto. Então, o que a gente viu é que trazer uma abordagem pedagógica com aprendizagem criativa, que é o que a gente trabalha, não é suficiente você trabalhar com formação, você trabalhar com recursos, materiais didáticos. A gente viu que precisava investir muito em engajamento nas escolas, nas secretarias de educação. Então, esse time criou várias propostas, assim, de vamos fazer um edital de reconhecimento de boas práticas? Cara, mas a gente não tem recurso para dar uma premiação para essa galera. Então vamos fazer uma formação, vamos pegar os kits que a gente tem de formação aqui da nossa equipe, fazer isso transitar nas escolas. Então eles foram, achando formas de estimular os participantes do programa, entendendo o que que é o driver de cada um ali, porque como a forma de engajar um professor é muito diferente da forma de engajar um gestor escolar, que é um responsável mais administrativo ali pela escola, são outras E você tem que lidar com os responsabilidades. 2, né? Os 2, entre outros perfis, né. Então, eu acho que o time foi criando muitas soluções, assim, de entender que vamos fazer um evento formativo, mas vamos trazer uma parte cultural também no evento, vamos trazer outros parceiros aqui para fazerem parte. Então acho que eles estão sempre buscando formas, de trazer essa coisa de engajamento e de responder o cenário. Uhum. Então, acho que uma coisa muito legal de poder estar numa organização, assim, que está se construindo, é poder ter essa tentativa e erro, assim, vamos testar, vamos ver se vai dar certo, e acho que a gente tem muito isso na cultura, assim. Então vamos Sim. implementar alguma coisa, ver como a equipe responde, e aí construir em cima, dessas respostas, assim. Então, Legal. toda a nossa proposta de programa hoje, né, que é baseada em engajamento, como eu falei, informações, enfim, eu acho que são propostas que a gente criou a partir da leitura de cenário ali, totalmente diferente de como a gente começou. Total, total. Tem uma coisa que eu fico sempre pensando e vem muito da minha própria experiência antes de eu entrar no mundo corporativo, eu também fui parte do terceiro setor, uma ONG internacional, se chama IESEC, não sei se tu conhece. Conheço. E uma coisa que mais me impactava era pessoas de 20 anos trabalhando literalmente de voluntários em projetos, tanto em seus países de origem como em outros países, né? Mas quando eu penso em um olhar um pouco mais social, certo? Como é que você trabalha engajamento com um time que lida no dia a dia com desigualdades e desafios profundos? Por quê? Porque vou te dar um exemplo. Você chega a uma escola, dependendo do tipo de escola, você vai encontrar diferentes tipos de estudantes. E eu tenho certeza que em alguns casos han encontrado cases de eh, estudantes que estão sendo maltratados em suas casas, com violência, estudantes que não tomaram nenhuma reflexão antes de chegar,
como teu time lida com esses desafios, com essa desigualdade e esse desafio social mesmo, para chegar com propostas criativas quando talvez a pessoa que está recebendo isso está em outro momento assim de vida. Eu acho que para mim isso que eu acho mais poderoso, como você diz, essa transformação. Como como você faz para engajar o time com esse tipo Hum, de desafios assim? eu acho que uma coisa que ficou muito forte para mim, quando eu fiz essa mudança, né, e comecei a trabalhar mais nesse ambiente, eu também vejo muito no time, a gente está muito exposto aos problemas sociais no Brasil, né, assim, no dia a dia, a gente acaba até se dessensibilizando um pouco, né, de tanta coisa que a gente vê no dia a dia. E eu acho que trabalhar com impacto social é você voltar a olhar de novo para algumas coisas que às vezes a gente vira o rosto e já passa despercebido no dia a dia. E eu acho que o que mais estimula é que você não se sente mais só vivendo num ambiente onde aqueles problemas sociais acontecem. Você é parte da transformação daquilo. E uma sensação de não fazer isso sozinho, porque a gente está envolvido num ambiente de muitas pessoas, do próprio setor público ou do terceiro setor, que estão fazendo acontecer e gerando mudanças reais. Então, acho que fazer parte de um grupo de pessoas que está muito engajado para fazer a transformação acontecer e ver na prática a transformação acontecer, porque a gente trabalha muito com a ponta, né? A gente trabalha com o aluno, com o professor, com a escola. Então, a gente volta nessa escola 1, 2 anos depois, a gente vê fisicamente a diferença. Como os espaços da sala de aula Que estão legal. mais alegres, com materiais diferentes, as carteiras estão organizadas de forma diferente, os alunos estão trabalhando mais em grupo. Eles falam que gostam de estar na escola. Então, a gente ouvir isso de um beneficiário, a gente conseguir ver isso nos olhos dos professores que a gente trabalha, é o maior estímulo que existe. Então, acho que isso acaba, compensando um pouco e dando um gás para tanto problema que a gente vê no dia a dia. Com certeza. Eh, Poder mudar talvez um pedacinho disso, falar: "Cara, é por aí mesmo que a gente tem que fazer", assim. E é muito poderoso quando você vê um aluno que quer estar na escola, e ele passa a aprender mais, porque ele está no ambiente que ele gosta, que faz sentido, que ele se sente pertencente. Então acho que essa sensação de poder mudar a realidade de algumas pessoas é a melhor sensação, assim, que a gente tem de poder ver o impacto direto, né, do nosso trabalho na ponta. Então Legal. acho que isso acaba trazendo um estímulo, eh, trazendo essa força de conviver com uma realidade no dia a dia que não é ideal, mas que a gente consegue sim transformar. Legal, legal. Como eu acho que aqui é um ponto bem importante, assim, como tu faz na prática, internamente, gestão de pessoas? E literalmente traz as práticas literais que tu faz, tá? E eu não sou eu que vou falar, a gente ajuda muito eles nessa parte, mas eu quero que ela traga um pouco do que ela faz na prática, assim, porque eu tenho certeza que muita instituição, ou até mesmo gestores, no terceiro sector, podem aprender muito com isso. O que tu faz na prática, ações concretas para conseguir desenvolver esse time interno, tá? Eh, Primeiro, eu acho que alguns processos básicos, assim, de gestão de pessoas, muitas vezes não são tão comuns no terceiro setor. Então acho que a primeira coisa era a gente ter processos onde fique claro que é responsabilidade de cada um, a gente desenhar bons escopos, aquele senso de dono que você Sim, falou antes. exato. Se a gente não consegue, de fato gerar esse sentimento das pessoas serem donas de alguma coisa, ela nunca vai ver o resultado e sentir a satisfação por aquilo. Então acho que o primeiro passo é, de fato, cada um poder ser dono de um pacotinho de entregas, de coisas que a gente precisa fazer dentro da organização. A famosa gestão de performance em Exato. organizações. E aí ter processos de feedback, de ter metas claras na organização. Acho que esse pacotinho básico, mas que nem sempre a gente vê acontecendo na prática. E eu tenho um time que trabalha majoritariamente remoto, né, então é mais um desafio de engajamento, de gestão. Então acho que uma coisa muito, importante que a gente faz como um time que cuida de outras pessoas, um time que gera engajamento, né, em outros perfis, é a gente ter momentos dedicados a fazer isso para o nosso time também, né, entender que
formação de um time não é só aquele momento que a gente senta na frente do PowerPoint ali para ver algum curso, algum conteúdo específico, na verdade talvez seja a menor parte de como a gente aprende, né. E aí, promover para eles também experiências. Então, de estar na escola, de estar na ponta, de estar fazendo as coisas no dia a dia acontecerem e poder estar em contato com a realidade das secretarias, né, dos públicos que a gente atende. Então essa formação na prática, eu acho que é algo muito estimulante também, assim. Acho que de ser menos instrucional e promover mais vivências. Então Uhum. uma coisa que a gente se dedica bastante é promover vivências, não só para as pessoas que a gente está atendendo nos projetos, mas para o time também, de poder viver diferentes realidades, de estar, com diferentes temas ali, diferentes projetos para conhecer. Então acho que essa parte da vivência faz bastante diferença. E aí a construção coletiva de time mesmo, né, ter os momentos de construir relacionamento. Então, momentos ali de confraternizar, de entender como que a gente toma as decisões, então a gente é um grupo que gosta bastante de debater. Então isso é uma coisa que a gente usa bastante também para os nossos processos internos, de sentar junto e conversar sobre como está rolando o nosso processo de decisão, como está rolando, Que nossa legal. avaliação de resultados, o que está funcionando, não está funcionando na ponta. E eu acho que essas conversas abertas ajudam muito, porque quando a gente está num ambiente que a gente se sente sufocado, ou que a nossa voz não é ouvida, fala: "Nossa, mas eu tenho tanta experiência, eu estou fazendo tanta coisa aqui na prática e eu não tenho um lugar para poder discutir, poder colocar essas minhas opiniões". Então acho que o que a gente faz bastante é esses momentos de roda aberta, assim, né, de vamos avaliar aqui como que foi nosso semestre, como que, né, estão sendo esses processos, e eu acho que isso ajuda bastante, porque às vezes a gente na gestão não tem a visão, ou a gente acha que tem a visão de como as coisas estão acontecendo ali na prática do dia a dia da implementação, mas na verdade é diferente. Então se a gente não tem esse tempo para ter uma escuta realmente ativa, a gente vai perdendo a mão, né, do dia a dia ali, dos detalhes de como as coisas estão acontecendo, e as pessoas também acho que não se sentem contribuindo tanto quanto poderiam. Então acho que essa coisa do diálogo aberto e das pessoas sentirem que podem falar para além da hierarquia, para além dos fluxos que a gente atende, eu falar com o meu líder, né, Uhum. da gente sentar todo mundo junto ali de igual para igual, Legal. eu acho que também é uma coisa que faz bastante diferença, assim, na nossa organização. Tive algo que me chamou muito a atenção trabalhando com vocês, e foi o fato da importância que era para vocês a diversidade na equipe. E a importância de conseguir ter práticas que realmente fossem, por mais que não fosse praticado no seu sector, elas fizessem parte do dia a dia de vocês. Então, o tema da licença maternidade, conta para nós um pouco dessas práticas que vocês realizam no dia a dia, que achei muito interessante e acho que o pessoal deveria aprender também dentro dessa jornada. Assim. Então, da Legal. diversidade, tudo isso. Que a educação, ela hoje avança muito lentamente. A gente gostaria Uhum. que esse avanço fosse melhor, mas ela está avançando. Então a qualidade da educação, devagarinho aí ela vai melhorando ano após ano. Mas a disparidade entre os alunos brancos e pretos é um índice que está piorando. Então, isso é muito inaceitável e é uma coisa que toda organização, não só as que trabalham com educação, mas principalmente, tem uma corresponsabilidade em fazer, com que isso não aconteça, assim. Então esse é um driver muito forte, porque é um problema sério, assim, que a gente precisa combater. Então a gente viu que só trabalhar com uma abordagem pedagógica, com transformar ali a metodologia da educação, não é suficiente se a gente não atacar diretamente esse problema. E aí então a gente começou a ter esforços mais intencionais, né, tanto em composição da nossa equipe, quanto na nossa atuação em projetos, de olhar, especificamente para temas de diversidade, equidade e inclusão. E a gente vê que isso, não só é algo que a gente tem que fazer pela diversidade, mas traz mais resultado. Esse é o caminho, que a gente precisa fazer dentro de uma organização. Então a gente começou a focar muito intencionalmente nisso, e você comentou um pouco, né, da licença maternidade, enfim, e essa é uma questão, por exemplo, que
hoje uma das coisas que eu mais gosto de liderar uma organização é a gente poder fazer do jeito que a gente acredita, né. Muito legal. Então a gente tem, por exemplo, igualdade na licença maternidade e paternidade, esse tipo de, benefício mesmo, assim, Uhum. pra equipe, mas que não é só um benefício, ele mostra um posicionamento, né, o Com que a certeza, gente acredita em termos com de certeza. igualdade, de como as coisas devem ser. Então acho que essa é uma coisa bem importante que a gente precisa dar o exemplo, primeiro na nossa organização, na nossa liderança, e, né, poder estimular que isso aconteça também fora dela. Umas coisas que eu mais amei também foi o fato de que foi o que você fala muito sobre o posicionamento, por exemplo, aquele valor que dão especificamente cada ano para as pessoas que trabalham dentro das escolas criativas, para ele se desenvolver, Sim. enfim, acho que realmente você se posiciona só com rituais que vocês generam no dia a dia, geram no dia a dia, até com o mesmo time, viu? Exatamente. Muito legal, pessoal. Acho que a gente não fala muito realmente sobre como é gerir pessoal dentro do terceiro setor. Acho que estou aprendendo demais também, assim, além do dia a dia que a gente tem com vocês. Tem um tema que é se eu mesma, como empreendedora, vivo no dia a dia e é posto à prova, eu não imagino como é dentro de um contexto de terceiro sector. Mas, por exemplo, você já teve que tomar decisões, e aqui eu quero ver um pouco a Gabi líder, tá? A gente já falou um pouco time, escolas criativas, mas agora, Gabi líder, você já teve situações onde você tinha que tomar decisões difíceis, onde o propósito ele fosse posto à prova. Porque tem vezes que a gente precisa, principalmente como líder da organização, tomar decisões difíceis. Mas e quando o propósito está no meio e você tem que escolher entre a pior e menos pior das decisões? O que acontece nesse contexto? E você como empreendedora deve saber que isso acontece com alguma frequência, né. Uma frequência mesmo. Mas sim, acho que decisões difíceis fazem parte do dia a dia e a gente vive um cenário de muita instabilidade, né. A gente vive, dentro de uma organização social, nossa captação de recursos depende do momento, do que a gente consegue, a gente precisa se adequar a isso, e isso faz com que a gente tenha que tomar decisões muitas vezes, de não ter a equipe ideal, de não ter os recursos, né, ideais que a gente gostaria para implementar um projeto, ou até já tivemos que tomar decisão de reduzir a equipe, de não fazer, algum projeto da forma com que a gente gostaria, por uma restrição de recurso mesmo, de financiamento. Mas eu acho que nenhuma dessas situações talvez abalou o propósito, né, que acho que era a sua, Uhum. pergunta. O Eu acho que a gente, como líder que vive muito demandas administrativas, né, de ter que gerir equipe, ter que gerir o recurso, são bastante decisões difíceis, mas como eu tenho essa possibilidade de estar muito imersa ainda no dia a dia, eu acho que sempre que eu tô, com alguma decisão muito difícil, eu começo a me esquecer um pouco do porquê que a gente tá fazendo tudo aquilo ali no backstage. Eu tenho a possibilidade de ir visitar uma escola, conversar com pessoas, e é o que eu faço, assim, um pouco para espairecer. E aquilo me lembra o Que porquê eu legal. tô fazendo, aquelas conversas, aquelas pessoas. Então, sempre que eu começo a ficar um pouco desestimulada, assim, pela carga, eh, não é pela carga de trabalho, pela dificuldade das decisões, né, porque o que chega pra gente geralmente são as decisões mais difíceis, né. Sim. As que o time consegue ir tomando ali no dia a dia, E eles que vão muitas tomando, vezes então são vai muito chegando o impopulares. problema. E que muitas vezes não são muito populares. Não são muito populares. Mas eu acho que é um papel que eu tô muito confortável em assumir e que trabalhar quando a gente trabalha por propósito, eu acho que é muito diferente, porque esse propósito ele fala mais alto que tudo. Então, eu acho que em nenhum momento essas decisões difíceis me fizeram questionar se a gente estava no caminho certo, enfim. E aí quando começa a energia ficar um pouquinho miadinha, eu tenho a possibilidade de estar ali, de ver os alunos, aí dá aquele gás de novo, e aí a gente vai. Pois é. Eu sempre falo que liderança é liderança, independentemente de onde você esteja.
E essa é a minha última pergunta antes da gente passar ao melhor bloco deste podcast hoje, tá? O que você adaptou na prática do mundo corporativo com sucesso ao instituto em termos de prática de liderança, assim, que para ti foi chave para a gente fechar a nossa parte sobre liderança dentro do terceiro setor? Eu acho que uma é aprender a criar camadas de liderança, então, sucessão, pessoas que possam tomar decisão e estejam empoderadas a fazer também, porque eu acho uma coisa muito comum no terceiro setor, é o líder ele pegar muito para si e aquilo depender muito individualmente da Gabriela, então acho que uma coisa que eu tentei, levar bastante é esse fortalecimento de liderança, essa construção de pessoas ali que possam assumir o seu lugar, e para isso a gente precisa de processos, né, então a gente precisa colocar as coisas no papel, precisa ter políticas, precisa ter acordos estabelecidos, então acho que um pouquinho dessa parte processual para as coisas não ficarem tanto dentro da cabeça ali de quem está criando ou quem está liderando, é uma prática muito importante. E aí um pouquinho do que a gente falou antes, que é reconhecer a performance das pessoas, promover esse senso de dono, ela ser dono de um pacotinho, ter processos estabelecidos para olhar para isso. Então, olha, a cada 3 meses a gente vai ter uma conversa de feedback, preparar a liderança para fazer isso. A gente tem um recurso aqui para desenvolvimento individual de cada um que vai ser aplicado. Então, todas essas pequenas práticas somadas, assim, elas vão dando mais autonomia para que o time consiga fazer sozinho, né, e não dependa de você estar só dando as cartas do jogo o tempo todo. Então acho que essas foram, algumas coisas aí de gestão de pessoas que a gente trouxe. E acho que também uma coisa que eu trouxe bastante da minha experiência no mundo corporativo é entender que eu, pessoalmente, não vou ser a pessoa mais especialista em todas as áreas que a minha organização atua. Legal. Então, trazer muitas vezes expertise de fora, né, como a gente fez com vocês, que são especializados em gestão de pessoas, entender que dentro da equipe, eu tenho pessoas que, na parte pedagógica, elas são muito mais especialistas do que eu sou, e o líder ele não vai ser o especialista máximo em todas as frentes. Então, acho que isso é muito mais claro, né, ali no mundo corporativo, onde as coisas são mais compartimentadas, isso fica mais claro. Quando a gente está numa organização pequena, às vezes é um pouco mais difícil, mas é um mindset que eu trouxe, assim, e entender que a gente vai depender dessas diferentes expertises, assim. Então acho que Muito isso legal. também. Muito legal. Gente, tô disfrutando muito mesmo este episódio, de verdade, de verdade. Acho que estamos aprendendo muito contigo aqui, Gabi. Tá? Obrigada, é Tá recíproco. preparada para o nosso próximo Vamos bloco? lá! Bom, pessoal, como vocês sabem, já que gostaram tanto disso no primeiro dos episódios da segunda temporada, a gente tem um bloco que se chama Sim, Não, Justifique. Então, a ideia é que a Gabi ela tem dois bloquinhos, então mostra aí, Gabi. Plaquinhas aqui, ó. Sim, não, sim, não. A gente vai fazer umas perguntas e a ideia é que ela responda sim, não, e ela vai justificar com base em isso. Ela não viu, tenho que falar que ela não viu as perguntas, então ela é a primeira vez que vai, de alguma forma, escutar as perguntas, então vai ser totalmente improvisado. Beleza? Vamos lá. Tá pronta? Vamos. Pode engolir aí um pouquinho de... Bora lá. Uma aguinha, então. Isso aí. Então, olha só. Preparada? Preparadíssima. Bora. Gabi, propósito basta para manter um time engajado? Por quê? Essa igual em casamento, que só o amor não basta, a gente precisa de várias outras coisas, eu acho que é assim também. E as pessoas precisam, primeiro, ser bem remuneradas quando elas prestam um bom trabalho, acho que esse é um ponto. Precisa ter um time, uma liderança legal, né? Quantas vezes a gente já passou por uma experiência de tô fazendo algo que eu gosto, tô numa empresa legal, mas meu chefe é um saco. Então acho que isso Não aguento mais olhar para a importa cara bastante dele. também. E acho que sentir que você tem uma contribuição real, né? Acho que você pode trabalhar com uma coisa linda, mas fala, poxa, eu tô sempre fazendo a mesma coisa. Não sei se o meu trabalho especificamente está contribuindo para isso aqui, para algo maior. Então, eu acho que são várias coisas.
O propósito é uma das mais importantes, mas sozinha não segura não. É isso aí, muito bom. É igual que casamento, gente, tá? Adorei. Dá para promover autonomia sem orçamento? É difícil dar uma resposta binária. Sim, Por dá. quê? Por quê? Eu acho que em alguns momentos a gente já teve que fazer isso e às vezes é aquela questão de criar soluções criativas aí que a gente falou. Agora dá para fazer isso ao longo de muito tempo, né, eu acho que dá para fazer isso pontualmente, então estamos sem recurso, vamos fazer acontecer. Mas precisa ir arranjando alternativas para mudar o cenário. Eu acho que por um tempo sim, mas chega uma hora que esgota, né. Muito bom, direto ao ponto, isso aí, assim que eu gosto, tá? Todo líder do terceiro sector deveria passar antes por uma empresa? Essa vai ser polêmica, mas Vai ser polêmica. Sim, por quê? eu acho que idealmente sim. Eu acho que é o trabalhar em uma empresa, ela traz aprendizados, não só essas coisas práticas que a gente falou hoje de gestão, de processos, mas trabalhar em uma empresa tem uma facilidade muito grande que você tem os objetivos de todo mundo muito alinhado, porque o resultado é muito palpável. Você olha o EBITDA, você olha os indicadores, você consegue comparar como é a performance de uma empresa para outra. Então, esse olhar de aprender a guiar todas as pessoas numa mesma direção, quando você não tem essas métricas tão claras, é muito difícil. E aí, se você não tem essa bagagem de entender como isso pode funcionar, processos, né, eu acho que dá para fazer, mas eu acho que é mais difícil. Eu acho que ter uma temporadazinha aí em alguma empresa, no mundo corporativo, é algo bem benéfico quando você está numa posição de liderança. E porque são habilidades que você vai precisar colocar na prática. Por mais que você não tenha vivido, você vai precisar fazer gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de resultados. Então, eu acho que é benéfico, sim, ter Com uma certeza. experiência. Tem muito de accountability dentro do terceiro setor. Você precisa prestar contas a muitos stakeholders. E é difícil, porque as métricas elas são mais subjetivas. E eu acho que se você não entra com essa cabeça de que medir impacto é importante, mostrar resultados é importante, que é algo que é muito forte, né, no corporativo, muitas vezes você só faz um trabalho bonito e que não tem sustentabilidade, porque você não vai conseguir financiador, você não vai conseguir expandir o trabalho se você não mostra que aquilo é bom. E eu acho que isso é um mindset que é muito forte, né, no primeiro setor aí. Com certeza. Gestão emocional é responsabilidade da liderança. Sim. Porque Talvez uma das maiores, né. Não sei como é com você, mas a maior parte do meu time eu acho que é para gerir pessoas, relacionamentos, né, e pensar em como isso deve funcionar. Eh, e eu acho que cada vez menos eu me sinto uma profissional compartimentada. A Gabriela do trabalho, a Gabriela da vida, tudo é muito misturado e, querendo ou não, a gente uma área da nossa vida impacta na outra, né, então eu acho que ter consciência disso e saber administrar as limitações das pessoas ou o período que ela está vivendo e conseguir ajudar a sair desses percalços, eu acho que é um super papel da liderança, sim. legal, legal. E a última, mas não menos importante, acho que muita gente quer saber aqui, e é: o RH ainda está despreparado para actuar no terceiro sector? O que tu acha? Desde esse olhar mais de líder de organização, o que tu achas dentro desse? Difícil essa. Eu acho que eu vou colocar não, eu tive uma boa experiência. Gostei, gostei. Ó, É, personalizado, gente. não, tem um parceiro aqui, ó, da Coving Potentials. Legal, legal. Eu acho que tem muitas especificidades sim, mas, lidar com pessoas são os mesmos problemas que a gente vive no mundo que eu vivia no mundo corporativo, que eu vivia ali em grandes empresas.
Porque é isso, é relacionado ao que a pessoa está vivendo no dia a dia dela, ao desconhecido, a como lidar com o desconhecido, como lidar com mudanças. Então os temas mudam, acho que a forma de gerir muda, mas os desafios são muito parecidos, porque são desafios de gente, né? Onde a gente vai, eu acho que esses desafios estão Continua lá. sendo gente mesmo. Então eu acho que com uma boa escuta de entender que aquilo precisa ser adaptado para aquele contexto, eu acho que está preparado, assim, para lidar com o terceiro setor. O que muitas vezes é uma limitação é, de novo, conseguir, às vezes, ter uma ajuda especializada, né? Ter um Entendi. RH, são poucas as organizações que conseguem ter internamente uma pessoa dedicada para isso, ou que conseguem, muitas vezes, ter o recurso de trazer uma ajuda externa para fazer. Mas Entendi. quando isso acontece, eu acho que são bons recursos aí para ajudar as organizações. E espero que cada vez mais o terceiro setor consiga ter recursos também para olhar para si, para olhar para o desenvolvimento das organizações, né? Eu Com acho que certeza. essa conscientização aí também em relação aos financiamentos, aos recursos que aparecem, para que as organizações possam se desenvolver institucionalmente, possam desenvolver pessoas, eu acho que é uma cultura que tá melhorando um pouquinho. Então, pessoal, estamos chegando então agora ao final do nosso episódio. Se tem uma coisa que a Gabi nos ensinou hoje, que é liderar dentro do terceiro setor, precisa intencionalidade, tá? A gente precisa dar as ferramentas para as pessoas que trabalham conosco, para eles fazerem acontecer. Mas mais que intencionalidade, precisa propósito, mas não só se vive do propósito, tá? A gente precisa realmente trabalhar para conseguir gerar um ambiente que seja realmente propício para gerar inovação dentro das equipes. E que liderar, ele é um desafio em qualquer sector, não importa onde você esteja. Liderar vai ser sempre um desafio, mas que ao mesmo tempo traz muita realização, tá? Se você acredita que este episódio ele realmente te tocou, pode servir para muitos outros gestores lá do terceiro setor que estão precisando escutar todas essas dicas que a gente trouxe hoje da Gabi, compartilha com ele e aproveita e nos siga lá no Spotify, no Instagram, no YouTube. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.